Boa noite. Tá bem. Boa Falou, noite, Luiz. Boa gente. noite. Estão me enxergando aí? Sim, claro. Hoje eu estou no estúdio B. O Ah, estúdio, o meu filho veio lá do Paraná. Ele é uma suíte, aí a gente montou lá uma suíte para ele. Aí eu vim para o estúdio, porque aqui na consultoria nós temos dois estúdios. Esse é o estúdio B, entendeu? Então, na ouvi dizer que o verdade, aqui estúdio B é para os homens bons, tá? Que não é bom. porque aqui na consultoria nós temos simultaneamente dois cursos de especialização em relações trabalhistas. E às vezes, nos sábados, acontece das duas turmas estarem. Então, tem um operador lá no estúdio A, que eu uso, e uma aqui no estúdio B. Eu fico muito honrado de estar com vocês aqui no primeiro dia do ano, né? Primeiro dia nosso. Ano passado nós tivemos 36 encontros. Deixa eu ver se foi 36 mesmo. Foram quatro, não, desculpa, 46 encontros nós tivemos. Foram 11 meses e meio de encontros. Eu acho que não tem preço isso para nós. Mas hoje eu vou pegar uma passagem muito interessante de Jesus, mas eu preciso fazer uma introdução. E eu queria discutir com vocês essa introdução. O que é o amor? Existem formas diferentes de se amar? Sim ou não? O que vocês acham? Acho que não. Então vamos ver. Vamos começar a analisar, pelo que a Eliane falou, como é que era a relação de amor de Jesus para Deus. Depois nós vamos analisar a relação de amor de Jesus para nós. E em terceiro lugar, nós vamos analisar a nossa relação de amor para com os outros. Então, a minha primeira pergunta é o seguinte: o amor que Jesus tinha por Deus era igual ao amor que ele tinha por nós? E o amor que nós temos pelos outros aqui em nossos relacionamentos é igual a esse amor que o Cristo tinha por nós? Uma pergunta. Estevão, o que você acha? Eu acho que ele difere na profundidade. Muito bom. Amor é um estado de construtividade. Como diz Einstein, é a quinta essência do universo. O amor é um estado de construtividade. É o grande e único alimento da nossa alma. Só que tem que o amor que nós estamos desenvolvendo aqui na matéria é um amor completamente diferente do que o amor que o Cristo desenvolve por nós e que Deus desenvolve por nós. São amores completamente diferentes. Então, vamos começar a analisar o amor de Deus pelo Cristo. Eu não vou falar de Jesus, porque ele já morreu, o corpo dele. Quem estava habitando no corpo do Mestre era o Cristo, um ser único, um verdadeiro Deus. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Tudo que se fez aqui se fez através dele, e nada poderia ser feito se não fosse por ele. Esse é o início do Evangelho de João, o evangélico mais difícil. Quando nós terminarmos Mateus, nós vamos estudar João. É o evangelho esotérico. O verbo era a palavra que indicava ação. Verbo, em todas as línguas, é uma palavra que indica ação. Comer, beber, dormir, agredir.
atitudes. No princípio era o Verbo, a ação criadora. O Verbo era Deus. O Verbo estava com Deus. Estevão, vamos na essência desse amor. O Verbo era Deus. O Verbo estava com Deus. É a primeira definição do amor de Deus pelo Cristo e do Cristo por ele. O que ele quis dizer? Ele é a causa suprema de tudo, né? Então, eu posso dizer que há 7 bilhões de anos atrás, 5 bilhões de anos atrás, Jesus era um com o Pai. Um com o Pai. Carlos Ternório, que amor é esse? Eu e o Pai somos um só, né? É um amor incondicional? Incondicional. Não. Não, Entre o Cristo e Deus, não é incondicional. É muito mais que isso. É uma simbiose. O que é simbiose, Estevão? É quando os dois, eles vivem praticamente juntos. Eles não têm diferença. Na simbiose humana, é quando é bom para um e é bom para o outro. Bom, O jacaré abre a boca, o passarinho vai lá, Tenório, limpa sim, a boca do jacaré, é bom para o jacaré, mas é bom para o passarinho que ele se alimenta. sim. Simbiose é quando há uma fusão no processo, onde os dois se aceitam, os dois tornam importantes um para o outro. Então, na verdade, o amor de Cristo por Deus não era incondicional. Eu e o Pai somos um. Uhum. Ele era um próprio Deus. Vocês compreendem? No início era o Verbo. O Verbo estava com Deus. O Verbo era Deus. Não havia separação entre o Cristo e o Pai Celestial. Tanto é que tudo foi feito pelo Cristo. Nossas matas, as águas, nossa atmosfera, todas as leis biológicas que estão nesse planeta foram criados por esse ser, que tinha este poder de criar. Então, a minha primeira pergunta: nós chegaremos a esse nível? Sim ou não, Eliane? Sim, chegaremos. Sim. Não há privilégios, não há privilégios na evolução. É uma questão de bilhões de anos. Mas podem se preparar que Jesus passou a mesma caminhada que nós estamos passando hoje. Desculpe, esquece Jesus. O Cristo, na sua evolução para chegar a um ser crístico, Tenório, ele passou por o mesmo caminho que nós estamos trilhando. Porque não há privilégio na criação de Deus. Tudo é conquista. Tudo é conquista em função dos nossos esforços. Então, o amor de Deus pelo Cristo e pelo Cristo por Deus, eu não vou dizer que é incondicional, porque não, a gente não pode nem falar, Estevão, em condição, porque é uma coisa só, é uma simbiose. Vocês compreendem, gente? Eu e o Pai somos o quê? Um só. Um só. Eu pergunto, um dia nós poderemos
ter uma relação afetiva com uma outra pessoa, onde nós teremos dois corpos, mas uma alma só? O que vocês acham? Aristóteles diz que o nosso objetivo de vida é amarmos uns aos outros na medida que nós sejamos corpos diferentes. Evolutivamente, cada um seguindo a sua caminhada. Mas quando estão juntos, é uma alma só, um sentido de amor só. Então, a primeira definição que nós temos que fazer para entender o Evangelho, eu estou fazendo uma introdução para a gente entender Mateus. Nossos estudos são filosóficos. Eu não falo de religião aqui. Nós estamos estudando uma filosofia muito avançada. Nós um dia chegaremos lá. É uma questão nossa, de decisão nossa, que nós precisamos ter essas definições. Fala. Isso que você acabou de citar aí, dos dois corpos, e respeitando a evolução de cada um, mas quando estão juntos, não é? Nós já experimentamos isso aqui na Terra, acredito eu. Porque quando nós encontramos alguém com quem nós temos uma afinidade tão grande, não é? É uma alegria, é um bem-estar estar junto. E o outro fala, parece que a gente sabe o que o outro vai falar. O pensamento do outro traduz também o nosso pensamento, não é? Nós queremos coisas que são parecidas, cada um tem a sua individualidade, mas caminhamos todos para o mesmo ideal, ideal do bem, ideal do amor, da afetividade. Carlos. Eu penso que é uma experimentação. Sim, você usou a palavra certa. Nós começamos a experimentar um amor diferente. Nós começamos a experimentar uma simbiose, onde não há complementos, há interseções. Mas no caso do Cristo, é uma coisa só. Mas como a gente vai chegar Então, lá? você está falando uma coisa fantástica. Mas agora vamos analisar o segundo tipo de amor, de construtividade. Do Cristo para nós. Que amor é esse? Vamos lá. Eliane, que amor é esse, querida? Eu tô pensando que amor é esse, que para mim é o mesmo amor, como disse o Estevam, em profundidade diferente. É um amor de amor. Sim, é um amor com profundidades diferentes. Mas é o mesmo amor. Mas do Cristo para nós, a profundidade não é diferente, é única. É um amor verdadeiro, que nos aceita como nós somos. Então começamos uma nova definição. O amor verdadeiro é aquilo que o Tenório estava falando. Eu aceito o outro como ele é, não exigindo que ele seja o que eu idealizei ele ser. Esse amor verdadeiro, o Cristo não julga. Porque ele sabe que nós ainda não sabemos o que fazemos. O amor verdadeiro entre um homem e uma mulher é um amor que não espera nada. Não espera casamento, não espera ganhos materiais e afetivos, não julga,
O amor de Cristo por nós é um amor verdadeiro. É o mesmo amor que Deus tem por nós. Porque Ele nos vê como filhos. Porque Ele é um Deus nesse processo. E quando nós amamos os nossos filhos, nós morremos por Ele. E Ele foi para a cruz e morreu por nós, para exemplificar tudo aquilo que Ele ensinou aqui para nós. Então, o que seria o amor verdadeiro? É aquele que aceita o outro como o outro é. Não quer dizer que ele concorde. Ele tem direito a não gostar. Na cruz, Jesus não gostou de ser crucificado, mas nos aceitou como nós éramos, crucificando a Ele. Então, o segundo tipo de amor puro é o amor verdadeiro de Cristo para nós. Agora vamos falar do terceiro. Depois eu vou falar de um quarto. De nós para os outros. Que amor é este, Estevão? De nós para os outros. O Tenório já falou uma parte muito importante. Eu posso, Estevão, ter um amor verdadeiro pelo outro? Sim ou não? Posso. Posso. Nesse amor verdadeiro, eu vou perceber que ele é o que é diferente de mim. E quando ele me ofender, quando ele me deixar, quando ele me abandonar, eu vou entender que é uma decisão dele. Ele não sabe o que faz e eu tenho que aprender a compreender que ele não é obrigatoriamente ficar ligado a mim nesse processo. Então eu posso dizer que o Tenório ele mostrou uma coisa muito interessante. Nós temos dois tipos de amor que aparece, como ele começou a definir o conceito de amor verdadeiro. A gente olha para o outro, enxerga nos olhos. A gente não julga. A gente quer o bem do outro. A gente não espera. Não espera que o outro case conosco. Não espera que o outro nos dê aquilo. Este é o amor verdadeiro. Mas esse amor verdadeiro, ele foge ao processo instintivo, Tenório. E como nós temos instintos de sobrevivência, nós temos necessidades fisiológicas, segurança, reconhecimento e lazer. E nessas necessidades, a relação entre duas pessoas podem ser supridoras de ganhos materiais e efetivos. E quando no nosso relacionamento nós esperarmos alguma coisa do outro, é um lado humano nosso. Mas nesse esperar, eu me posiciono num estado emocional de receber, não de dar. Então eu posso dizer que Jesus, ou seja, Cristo e Deus, viviam numa simbiose. Cristo, para nós, ele vive com este amor divino do Pai, um amor verdadeiro que nos aceita como nós somos, assassinos, roubando, matando, porque ele não nos julga. Mas de nós para os nossos semelhantes, nós começamos, como o Estevão falou, ter uma intensidade já
Mãe Divina, como o Tenório nos falou, a gente gosta de estar perto daquela pessoa, a gente gosta de abraçar aquela pessoa, a gente gosta de conversar com aquela pessoa. Eu não estou falando de paixão, porque paixão é ilusão. Mas eu posso dizer que naquele processo, Tenório, quando nós esperamos que o outro satisfaça as exigências da nossa personalidade, que o outro case conosco, que o outro fique conosco, naquele instante desapareceu o amor verdadeiro. Começou a existir uma coisa chamada interesses. Uma coisa que a psicanálise define que são os ganhos. E se eu colocar ganhos, acabou o amor. Então eu posso dizer que nós, nesse terceiro tipo de amor, temos momentos onde a gente morre pelo outro. E esse grande momento de morrer pelo outro começa na maternidade. E a maternidade não é só da mulher com o filho, é também do pai com o filho. Eu morreria pelos meus filhos. Eu morreria por qualquer um de vocês aqui. Mas isto é uma coisa que é conquistado. Mas enquanto nós tivermos interesses materiais e afetivos, nós ainda não sabemos o que é o amor de verdade. Porque enquanto nós tivermos interesses, nós iremos julgar, nós iremos exigir, nós iremos fazer cara feias, nós iremos agredir, nós teremos preconceitos de cor, de raça, de poder aquisitivo, de cultura, de idade. E, na verdade, a idade corporal que eu tenho hoje não significa nada em relação ao que eu sou hoje. A idade de vocês hoje não significa nada em relação ao que vocês são espiritualmente. Então, Cristo e Deus eram um só. Cristo, para nós, nos amava verdadeiramente, sem nos julgar, com muita humildade, com muita alegria, não tendo nada para nos perdoar. Nós começamos nessa intensidade a experimentar este amor. Quando este amor, é como o Tenório falou, quando esse amor, Tenório, bate no nosso coração, aquele amigo, ele vive uma simbiose conosco naqueles momentos. Porque nesses momentos, eu e o outro somos um só. A minha felicidade é ver o outro feliz. Porque na medida que vocês começarem a proporcionar felicidade para os outros sem nada esperar, vocês estão começando a experimentar o amor que Cristo tem por nós. Este é o único caminho que nós temos. E nesse momento, quando nós buscarmos proporcionar felicidades sem julgamentos, sem exigências, não somos nós que vivemos, é o Cristo que vive em nós. Então, nós começamos a ter uma simbiose pelo amor verdadeiro com Cristo. Viver com amor, sem nada esperar. Ou viver com Cristo. Tudo que você fizer, você faz por amor, sem nada esperar. E aí você vive para amar, mesmo sem ser amado. Nós estamos, Tenório, nesse processo, experimentando essa simbiose com Cristo. E o caminho, a verdade, a vida, ele nos deu os ensinamentos
para que nós possamos exercer esse amor. É o que nós vamos estudar hoje aqui. Então vamos ver. Ó, quando alguém bater na tua face direita, oferece a outra. Que amor é esse, Estevão? Que Jesus prega e nos ensina. Esse é o amor da compreensão, é o amor incondicional. É o amor verdadeiro. Porque o amor verdadeiro é o incondicional. Você começa a experimentar a fusão. Porque o meu irmão não sabe o que faz agora. Ele não está bem. Eu não me magoo. Eu não espero. Enquanto você estiver esperando a felicidade através dos outros, vocês irão sofrer. Eu também. Porque não há fusão. Inofendibilidade. Entendeu, querida? É inofendibilidade. Então, eu posso dizer que todos os conceitos críticos, Eliane, ó, quando o outro te exigir andar uma légua, naquele momento você se coloca a sua necessidade, Eliane, ó, abaixo da dele. Você anda a légua que ele pediu e depois assim, não quer que eu ande um pouquinho mais? Quando o outro te exigir que você o ouça, quando você ouve, esquecendo do que você estava fazendo, você está no amor incondicional, que é o amor verdadeiro. Quando você acabar de ouvi-lo, você quer mais alguma coisa, meu querido? Quer alguma coisa, minha querida? Naquele instante, não sou eu que vivo, eu começo a experimentar essa fusão com Cristo, de viver com Ele, por Ele e para Ele. Então, nós estamos numa escola, Carlão, onde em determinados momentos nós experimentamos essa sensação de que é viver com Deus em nós. Mas, na verdade, para isso nós temos que seguir aquilo que o Evangelho nos ensinou. E para isso, é como diz Francisco, o eu não entra no céu, só nós. Na medida que você esquecer de você, você começa a alterar a sua personalidade, porque a nossa persona, ela é toda baseada nos nossos processos instintivos. Eu tenho que casar para ser feliz, eu tenho que ter filho para ser feliz, eu tenho que ser bonito para ser feliz, eu tenho que ser magro para ser feliz, eu tenho que ter dinheiro para ser feliz, eu tenho que ter carro para ser feliz, eu tenho que ter alguém para ser feliz. Não. Isso ainda é a escravidão dos nossos instintos. Não. Felicidade é proporcionar felicidade. Porque o amor verdadeiro, ele é humilde. Ele não se compara, ele é igual. Ele não julga. O amor verdadeiro nos faz ter alegria interna, mesmo sendo crucificado. O amor verdadeiro aceita o outro como ele é. E se o outro não te quiser mais, liberta. Deixe ele seguir. Mas continue amando verdadeiramente a ele, porque não estou falando de sexo aqui. Estou falando de amor verdadeiro. E o amor verdadeiro tudo dá. Nada espera. Tudo respeita, mesmo sem ser respeitado. O amor verdadeiro não faz inimigos. O amor verdadeiro não guarda mágoas. Então eu posso dizer que o modelo crístico de amor com o Pai se estabelece dele para nós na cruz. Quando ele diz, Pai, eu não tenho nada para perdoar. Eles não sabem o que fazem. Ali ele mostrou a estrutura do amor incondicional, desse amor verdadeiro, desse amor que nós temos que começar a experimentar desse amor, como diz aí o Tenório. Tenório, eu te amo como meu irmão.
E a tua felicidade é minha. Nós já tivemos uma conversa sobre isso. Wilson, me permita, eu estou aqui ouvindo você falar e estou me lembrando das nossas condições, né, para amar. E me vem à mente aquela expressão: eu não tenho ouro e nem tenho prata. E aí, automaticamente, quando a gente não está na condição do amor, a gente diz, eu não quero. Se você não tem ouro, não tem prata, eu não quero. O que Não você vai quero. me oferecer? Né? Mas ele É diz assim: verdade. levanta-te e anda. E quando a gente estende as mãos e aceita isso, nossa, estou todo arrepiado aqui de lembrar. Né? É essa a condição do amor. Né? Levanta-te. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho recursos, mas eu tenho um carinho por você, um amor por você, né? Eu te respeito, eu te vejo, levanta e anda. Meu Deus do céu, que Aqui, sabe, coisa. Tenório, nós estamos confundindo o amor verdadeiro com o interesse. Sim, sim. O narcisismo tomou conta da humanidade, porque o narcisismo é um estado egocêntrico dos mais doentios, onde nós precisamos disso, de aplauso. Então, Jesus nos mostra coisas interessantíssimas. Queres me seguir? Queres viver nessa simbiose comigo? Queres viver no amor que eu vivo com meu pai? Vai lá, venda tudo que tu tens. Olha só. Ele não queria que o homem, menino rico lá, o rapaz rico, vendesse. Ele dizia assim: não tem, para me seguir não pode ter apego material. E é o que está acontecendo nos casamentos. Apegos materiais. O que o outro pode me dar financeiramente. Se você colocar no seu relacionamento o ganho material que o outro pode te dar, isto não é amor. Mas o outro disse assim: mas eu também quero te seguir. Ele disse: venha nessa simbiose de amor comigo. Venha experimentar o amor que eu vivo com meu pai. Ah, mas deixa eu primeiro enterrar o meu pai que faleceu. Esse não, não, não. Ele não estava proibindo o rapaz enterrar o pai dele. Ele disse assim: deixa os mortos, deixa os apegados, afetivos, ficarem chorando por aquele que foi. Aí ele dá uma segunda vertente. Os ganhos afetivos são uma desgraça na vida da gente. Eu tenho marido, eu tenho mulher, eu sou casada. Eu não quero viver com este homem porque ele não pode casar comigo. Isso não é amor. Isso é ganho. Isso é egoísmo. E nós botamos, Carlos Tenório, toda vez que você botar o si, não tem coisa pior na nossa vida que botar condições para amar. Se o outro tivesse tempo para mim, se o outro me ouvisse, se o outro desse tudo o que eu quero, se o outro pudesse estar casado comigo, eu seria o homem mais feliz, a mulher mais feliz. Se é instinto, não é amor. A condição, toda vez, Estevam, que nós estabelecemos uma condição do sim, nós estamos vivendo uma ausência do amor verdadeiro. Jesus não botou um si, ele se doou tudo que ele podia fazer. Então nós precisamos entender que nós precisamos experimentar essa simbiose. Viver com amor é uma primeira meta. Viver com este amor, potencializando esse self que existe em mim. Esse Deus que habita em mim. Porque se eu vivo com amor, eu tudo dou e nada espero. Eu não tenho mais apegos materiais, nem apegos afetivos. O que falta para o meu irmão, eu vou procurar suprir aquilo que eu puder dar. Mas se eu ponho o si, eu te empresto, Tenório, mas eu vou te cobrar.
Eu te ouço, mas eu quero ser ouvido. Você cai no amor condicional, que não é amor, é gostar. O se. Ah, se esse homem fosse livre, eu amaria muito ele. Se esse homem quisesse ficar comigo, se essa mulher me gostasse, eu seria o homem mais feliz do mundo. Ó, 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 ó. Não tem amor. Ali você tem interesse. E onde entrar o interesse, tem dependência, tem ilusão, tem porta larga dos nossos instintos. Podemos casar, mas entra na porta estreita do amor verdadeiro. Podemos ter filhos, mas vamos para a porta estreita. Podemos ter amizade, mas vamos entrar na porta estreita de ver a felicidade do outro. Por isso que eu falei aquilo para o senhor. Eu não quero que o senhor me abandone, seu Tenório. Vai ficar aí. Porque não sou eu que estou te convocando. É o Cristo que quer alguma coisa com você. O amor que eu tenho pela Michele é um amor de vê-la feliz. O amor que eu tenho pela Miriam é de vê-la feliz. O amor que eu tenho pela Eliane é de vê-la feliz. O amor que eu tenho por vocês, pelo Estevão, por todos vocês. Eu amo vocês. Eu amo o prazer de amar. E eu aprendi isso com Cristo. Porque ele amou o prazer de nos amar na cruz. Porque Jesus não perdeu a felicidade. Porque a felicidade é uma coisa que está dentro de mim. Ela não pode ser provocada e produzida pelo que o outro está me dando. A minha felicidade é ver você feliz. A minha felicidade é ver vocês aqui me escutando, dizendo assim, esse extraterrestre está me ensinando coisas que eu estou começando a entender. Amar o prazer de amar é Madre Teresa. O meu compromisso não é com vocês. Porque se eu tenho compromisso com o Tiago, se eu tenho compromisso com a Poliana, eu vou dar para respirar, receber. Não. O meu compromisso é com a sua felicidade. Eu amo o prazer. Meu compromisso é com o amor que eu sinto por você. Madre Teresa diz que nós não podemos ter compromissos, porque senão eu dou, quero receber. Então hoje, eu posso dizer que o primeiro tipo de simbiose de Deus com Cristo é modelo de Cristo para nós. Ele está ali conosco. Nós é que nos afastamos dele. E quando nós fazemos as coisas por interesse, nós deixamos de viver para amar. Então nós estamos ainda numa escola, como o Estevão falou, de uma intensidade da gente experimentar esse amor que Cristo nos ensinou. E eu espero que no início desse ano vocês comecem a viver este amor incondicional no olhar do outro, em desejar que o outro esteja bem, de libertar o outro, de puxa, que ele siga o caminho que ele quiser. A minha felicidade é ver vocês felizes, porque enquanto eu esperar alguma coisa do outro, eu não estarei amando ele. Eu estarei vivendo em função da minha personalidade, em função dos meus interesses. Será que vocês compreenderam isto? Tiago, você compreendeu, filho? Isso é muito profundo, mestre. Eliane, quer falar, minha querida? Não, não. Só a gente fica pensando, né? Parece tão simples falar, mas é tão difícil aplicar tudo isso, né? Uhum. Muito bem. Vai trabalhar aqui quanto esse não amor, falar assim. É porque o que nós chamamos de amor hoje, meu amor, é interesse. Porque o amor verdadeiro, ele não abandona. Quando eu digo assim, as pessoas ficam me criticando. Eu amei tanto fulano, deixei de amar. Estevão, faz uma análise disso agora. Eu amei tanto fulano, mas deixei de amá-lo. Na realidade, nunca amou. Nunca amou.
Amor não se perde, amor não se deteriora, amor ele não acaba, ele, pelo contrário, ele só cresce, ele evolui, engraçado que você falando, quando a gente ama de maneira incondicional, sem nada esperar, absolutamente nada, é muito mais fácil do que esperar alguma coisa. Porque quando eu espero alguma coisa, eu fico preso e eu fico sofrendo, eu fico amarrado Na em cima de uma expectativa, né? ilusão que não é verdadeiro. E você Não é fica verdadeiro. amarrado na expectativa de receber. É. E você não vive. Quando você ama sem querer nada em troca, você está agindo conscientemente e vivendo intensamente aquele momento. Porque não há dependência. É fusão. E você está livre. E você está livre. Né? Foi o que Jesus mostrou na cruz. Eles não sabem o que fazem. Agora, num modelo micro, nós vamos ser crucificados. Nós vamos ser traídos, nós vamos ser abandonados. Porque o amor que nós estamos dando pelo outro é interesse. O que nós estamos vendo, vocês vão ver isso em consultório. As pessoas têm relações de 20 anos, jogam fora a relação de 20 anos assim, ó. Vai pra rua. Joga fora 20, 25, 30 anos. Joga fora. Essa pessoa não atende mais as minhas necessidades. Amei tanto essa pessoa e agora eu só quero a amizade dele ou dela. Isso não é amor, isso é interesse. Então, nós não somos obrigados a viver na cama de ninguém. Porque eu não estou falando de sexo aqui. E nem somos obrigados a viver com ninguém. O que nós somos obrigados é viver sem esperar que o outro vá nos fazer feliz. Porque não vai. Filho não vai nos fazer feliz. Marido novo não vai fazer feliz. Mulher nova não vai fazer feliz. Olha, a vida é um conjunto de dificuldades como um teste para que nós possamos desenvolver o propósito de amar mesmo sem sermos amados. É isso que nós temos que entender. Porque é disso que nós vamos viver lá no outro lado. Dona Poliana está entendendo o que eu estou falando? Sim, estou sim. É tudo muito profundo. É muito lindo de escutar tudo isso. Muito obrigada. De nada. Então vamos pegar agora. Agora segura o tranco, hein? Nós vamos pegar o Evangelho de Mateus, capítulo 10, não é? Versículo 24. Lê para mim, capítulo 10, versículo, página 107 da tua apostila. Estevão. Liga o microfone, Estevão. Versículo 24, né? Uhum. Tá, vamos lá. Versículo 24. Não é o discípulo mais do que o seu mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. 25. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. 26. Portanto, não os temais, porque nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser conhecido. 27. O que vos digo às escuras, dizei-o às claras, e o que escutais ao ouvido dos eirados, pregai-o. 28. 28. E não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Vamos parar por aí.
Tá. Entenderam tudo? Entenderam tudo? Não. Michele agora vai fazer a interpretação para nós. Não Então vamos entendi. começar. Toda vez que Jesus falava, quem falava por ele era o Cristo. Toda vez que Jesus transmitia conhecimento, era o Espírito Santo. Toda vez que vocês verem no Evangelho a palavra Espírito Santo, pode trocar por conhecimento. Toda vez que Jesus ensinava, ele era o Espírito Santo. Toda vez que ele curava, ele era um Deus. Entendeu, Tenório? E toda vez que ele tinha que dormir, comer, ele era o Filho do Homem. Essa é a Santíssima Trindade, é a gente entender essas três coisas. Então, o que Jesus está falando é para ele. Olha só, não é o discípulo mais que seu mestre. Não é o discípulo mais que seu mestre. Vamos parar aqui. Eu posso dizer que Cristo foi discípulo do Pai? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Sim. Então eu pergunto, ele quis ser mais que Deus? Não. Tudo faço em nome de quem? Dele. De Deus. Tudo faço em nome do meu Pai. Então eu pergunto, vamos analisar isto. Tudo faço em nome de meu Pai. Quando ele falou assim, ele era Deus ou era discípulo? Discípulo. E quem era maior? Deus. Então, primeira coisa, vocês acham que vocês vão ser maior que os mestres de vocês? Não. Não vamos. Não. Vamos falar de alguns mestres da humanidade? Vamos lá. Sócrates era um mestre? Sim. Platão era discípulo? Sim. Maior ou menor que Sócrates? Menor. Menor. E sempre se posicionou como menor. Sim. Aristóteles, maior ou menor que Platão? Menor. Menor. Então nunca seremos maior que os nossos mestres. Madre Teresa foi uma mestra? Sim. Não se compare com ela. Um Chico Xavier foi um mestre? Sim. Não se compare com ele. Papa João Paulo foi um mestre? Sim. Não se compare com ele. Agora, de Papa João Paulo para Cristo, discípulo. De Madre Teresa para Cristo, discípulo. Chico Xavier para Cristo, discípulo. Entenderam essa hierarquia? Sim. Pare de querer ser superior a quem lhe ensina. Você nunca vai conseguir. Você nunca vai conseguir. Siga aquilo que ele te mostra. Siga aquele caminho. Mas não queira ser mais do que ele. Porque se eu quero ser mais do que ele, é a vaidade. É a necessidade de reconhecimento. Pare de competir uns com os outros. Pare de competir. Nós fazemos competições pelo corpo, nós fazemos competições pelo intelecto, porque nós somos pequenos. Porque se eu estou me comparando, é porque eu sou menor. Eu não sou nem um pouco melhor que vocês. Eu não quero que vocês me vejam como mestre, porque eu não sou.
Aqui nós temos uma única coisa. Somos todos irmãos. Eu não sou melhor que a Dilson, eu não sou melhor que Poliana, eu não sou melhor que Michele. Nós aqui estamos numa irmandade de amor. Nós estamos numa irmandade onde eu tenho muito orgulho da Sheila, de ver a Sheila me acompanhando aí há anos. Onde eu vejo Tânia, onde eu vejo Eliane, onde eu vejo Su, eu vejo vocês, que não tem mestre. Aqui todos nós somos discípulos do Cristo. Que nós sejamos, que nós possamos querer ser esses discípulos dele. Porque ele, quando ele diz tudo faço em nome de meu Pai, naquela simbiose toda que ele tinha, ele dizia assim, meu Pai, eu ainda sou a parte menor. Olha que coisa linda isso. Tudo eu faço em nome do teu nome. Eu nada posso fazer aqui se Cristo não permitisse que eu fizesse. Então é muito importante nós entendermos isto. Estevão já está comigo há muito tempo aqui. Tem gente mais antiga que Estevão aqui. Eu posso dizer o seguinte, quantas pessoas já vieram nesse domingo e nunca mais apareceram? Pessoas que eu gosto muito, pessoas muito queridas do meu coração, que não vêm mais aqui. Eu posso citar em uma dezena delas. Eu não vou viver por ninguém. Isto aqui é uma irmandade. Isso aqui é convite. Eu ponho lá, eu convido vocês. Mas eu fico feliz quando vejo um Marco Aurélio acompanhando aqui. Eu fico feliz de poder estar aqui com vocês. Então, ele, para Deus, ele era discípulo. Para nós, para ele, nós somos discípulos. E nunca seremos maior que o Cristo. Agora vamos lá, a segunda parte. Nem o servo mais do que o seu senhor. Agora vamos lá, Estevão, interpreta essa. Ele separou. Ele colocou dois conceitos aqui. O discípulo nunca será como mestre. Não. E o servo não será o Senhor. É uma escala evolutiva, né? Mas qual é a diferença? O servo, ele dá a tônica desse processo. O servo é o que serve. Certo. Servo é aquele que atende o Senhor. Então eu pergunto, Cristo para Deus, ele era servo, Estevão? Era um servo. Sim. E nós, para Cristo, temos que ser servos? Sim. Aprender a isso. Servir com Ele, por Ele e para Ele, por esse amor. Olha que coisa linda isso aqui. Então ele está dizendo assim, vocês nunca serão maiores que os mestres de vocês, mas que vocês sirvam aos senhores. Sirvam sem querer ser servido. E só existe isto, Michele, quando existe um amor incondicional. Porque se eu sirvo apenas pelo salário, ali tem condição. Porque aqui está intrínseco que eu estou servindo sem nada esperar. Eu estou servindo ao Senhor para proporcionar a felicidade a Ele. Eu nunca serei maior do que Ele. Porque meu mestre é meu Senhor. O Cristo é meu pastor. Nada me faltará. Servi-lo com amor é servir o teu próximo. Porque ele diz que tudo o que você fizer ao pequenino, aquele que sofre, tudo que você fizer àquele que precisa de ti, você está fazendo a ele. Ah, mas como é que eu vou amar Cristo? Amando o seu semelhante. Oferece a outra face. Ande mais uma légua. Não julguem.
Não se compare. Não se ofenda. Tenha compaixão. Compreenda sem ser compreendido. Se doe, respeite. Aqui tem dois conceitos. Não busque superioridade de ninguém, muito menos de quem te ensina, porque isso é ilusão. Não faça competições, porque você não vai conseguir. Mas sirva. Eu estou aqui para servir, não para ser servido. A escola de amor e vida, a escola de psicanálise, eu criei não para me servir, para que eu pudesse servir como instrumento, porque ela não me pertence, ela pertence ao Cristo. Por isso que quem traz os alunos para a escola de psicanálise não sou eu, é o próprio Cristo. Aqui tem uma máxima. Então pergunto, Jesus era servo de Deus? Sim. Ele veio para servir ao Pai. Tudo faz em nome dele. E ele diz que o maior de todos, Estevão, é aquele que mais o quê? Servir. Os discípulos brigavam entre si, ó. Qual de nós é o maior? E foi perguntar para ele. Disse assim, aquele que mais servir. E foi lavar os pés dos discípulos, gente. Será que nós entendemos o que é lavar os pés dos discípulos? Onde o Senhor foi lavar os pés do próprio servo. Quando o tribuno romano poderosíssimo, que era já o governador, vai a Jesus e diz assim, o meu servo está enfermo. Eu gostaria que você curasse, mas eu não sou digno que entreis em minha casa. Mas tu disseres uma única palavra e será curado. Jesus disse, eu nunca vi uma fé como a tua. E você é um gentio, você não era judeu, era um romano, poderoso. Naquele instante, aquele tribuno estava servindo ao servo. Ele estava preocupado com aquele que era pequeno. E se nunca vi um amor igual a esse, uma fé igual a tua, vai lá, mas faça como a sua vontade. Então eu vou fazer uma pergunta. Nós nascemos para quê, gente? Nós nascemos para seguir esse modelo crístico nas nossas vidas. Nós nascemos para nos candidatar a candidato a sermos discípulos dele. Mas que nós possamos entender que só seremos discípulos na medida que nós possamos servir, oferecendo o máximo que nós pudermos para Cristo através do meu semelhante. Então eu pergunto, isto aqui estabelece um casamento de quê, gente? De almas. Porque se eu sirvo minha esposa, eu esqueço de mim. Se eu sirvo a minha companheira, porque ela precisa mais de mim, eu esqueço de mim. E ao esquecer de mim, eu amo de verdade. Eu vivo com amor, faço por amor e vivo para amar. Nós precisamos nos tornar servos. Precisamos parar de querermos ser servidos. Nós precisamos ouvir, nos doar, sem nada esperar. Será que vocês compreendem o que ele quer dizer aqui? Esteve algum comentário? Sim. Nunca é demais a gente trabalhar isso, burilar, porque a gente está sempre escorregando no instinto, no egoísmo. Engraçado que a gente procura numa relação, automaticamente,
infelizmente, ver o que essa relação pode nos beneficiar. Eu gosto de uma pessoa. Por quê? Porque ela me dá carinho, ela me dá atenção, ela faz. Nossa, ela faz as comidas que eu adoro. Ou seja, é tudo que vem para o meu reino. Então, quando eu olho para uma pessoa e procuro ver o seu interior, você vai achar, quando você ama essa pessoa, você vai ver que mesmo os defeitos, tais defeitos, sem querer julgar, são engraçados. São mimos. Quando a gente se dá para o outro, a gente se sente livre. Porque a gente não está preso a nada. E a felicidade verdadeira está aí por quê? Porque eu não estou esperando nada. Eu não estou querendo nada. Então eu estou focado no quê? No outro. Se eu estou focado no outro, em amar o outro, eu estou dentro dos desígnios de Deus. É isso aí. E aí a felicidade, ela é automática e natural. Ela brota. E quando você vê, você está se alimentando dessa felicidade. Então você não tem problemas psíquicos, emocionais, você não tem angústia, você não tem receio de ter ou não ter alguma coisa, porque você está vivendo intensamente o amor. Então a gente é assim, quando a gente vê no outro algo que a gente quer, isso gera angústia. Por quê? Se ele não me der, eu vou ficar muito pé da vida. Vou ficar triste. E aí eu passo a agir mecanicamente, dissimuladamente, dando uma de anjo para poder receber alguma coisa em troca. Olha o trabalho psíquico e emocional. Isso é verdade. Se eu não tenho interesse nenhum, sabe o que vai acontecer? Eu não vou sentir a crucificação. Porque eu não estou esperando nada em troca. Não vou gostar, mas vou Não amar. vou gostar, mas eu não vou sofrer. Porque eu não estou esperando nada em troca. Eu vou Isso aí. lamentar porque a pessoa não enxergou, não porque a pessoa não retribuiu. Não, eu vou lamentar porque ela está num estágio que ainda não enxergou. É isso Mas mesmo. eu não vou sofrer. E, aliás, eu nem vou me lembrar disso. Porque eu É não verdade. estou focado no que eu vou receber. Muito E vai bem. acontecer, a pessoa vai precisar de novo, eu vou ajudar de novo. Vamos pegar agora a condição que ele fala no versículo 25. Lê de novo 25 agora, Estevão. Ok, vamos lá. 25. Basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebul ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Então ele começa a botar a condição. Então o que ele quer dizer? Ele, como discípulo do Pai, em termos morais, ele procurou seguir Deus. Nós, como discípulos do Cristo, temos que agir como ele nos ensinou. Então, nós, como discípulos do Cristo, nós deveríamos ter como padrão o Evangelho. Dar a outra face, andar mais uma légua, não ter apegos materiais, não termos apegos afetivos, não julgar o nosso semelhante, não agredir o nosso semelhante. Então ele está dizendo assim, ele como discípulo do Pai, ele vivia como Deus. Mas nós, como discípulos do Cristo, devemos ter como conduta esse padrão
chamado Evangelho. E agora ele diz: o servo, basta o servo ser como seu senhor. Agora que nós devemos servir como Cristo nos serviu. Como Cristo. Agora ele fala de uma atitude maior. Que nós, como discípulos, devemos servir Cristo na figura do nosso semelhante. Mas agindo como ele agiu conosco. Não nos magoando, porque ele não se magoou. Se sentindo igual, não orgulhosamente. Tendo compaixão, como ele teve conosco, não egoísmo. Então, é preciso que nós, como servos, possamos servir a Cristo como ele nos serviu. Ele está dando os modelos. Agora, olha só. Beelzebu era o diabo, era o espírito do mal. Mas ele foi chamado de Beelzebu, gente? Vamos lá. Ele foi chamado de diabo? Foi ou não foi? Foi? O dono da casa, ele era o dono da casa. O dono da casa de todo o processo dessa casa chamada humanidade. Ele foi chamado de diabo, de espírito mau. Mas se fizeram isso com ele, o que não vão fazer conosco, que somos os domésticos que vivemos nessa humanidade? Vocês, então, por mais que vocês sirvam, por mais que vocês sejam discípulos e procurem, vão tomar cascudo. Vai. Vão dizer que tu é um extraterrestre, que tu está fazendo isso por interesse. Já vai lá assistir aquele maluco às 6 horas da tarde, domingo, em vez de ficar vendo Netflix. Hoje é dia de comer pizza, é dia de estar no shopping center, com o filho. É. Então, vem, o que nós vamos esperar desse mundo? Vocês acham que eu estou esperando alguma coisa de alguém lá na escola? Não. Você acha que eu estou esperando alguma coisa de aluno? Não. Não fala. Mas o que fala mal de mim é brincadeira, gente. O que fala mal do Estevão é brincadeira. O que fala mal da Sheila é brincadeira. Mas, meu filho, se na verdade Cristo foi chamado de diabo, imagine nós. Conhece essa pessoa? Eu conheço a Sheila. O cara vem com esse negócio que ela está mudando. Eu conheço a Michele, na das corridas. Eu conheço ela, já corri muito do lado dela. Conheço aquela mulher lá, toda vaidosa, toda arrogante, toda prepotente. Agora ela fica toda dando de bonitinha aí, de... é. Quem é que essa semana levou um julgamentozinho? Quem é que foi chamado de Beelzebu aí? Você fica falando isso, mas não pratica. Olha aí, tá de cara feia, tá vendo? Não é, Sheila? Meu filho, então ele está prevenindo. Vamos tomar cascudo desse mundo. Porque se o mestre foi chamado de diabo, de espírito do mal, nós também vamos. Imagine nós que somos os domésticos dessa casa chamada humanidade. Estamos aqui nessa família, gente. Está mostrando para nós. Está nos prevenindo. Será que vocês estão entendendo o que é a filosofia do Cristo? Nós estamos aprendendo a tirar dessas palavras coisas maiores do que a letra morta. Isto é cristianismo. Ele está nos prevenindo. Agora, essa agora é supapo. Leu o 26, Estevão. Portanto, não os temais, porque nada há encoberto que não haja de ser descoberto,
nem oculto que não haja de ser conhecido. O que vocês estão entendendo? Vocês só vão conhecer as pessoas quando vocês começarem a conviver com elas. As pessoas vão fazer tudo para conquistar vocês. As pessoas vão fazer tudo para agradar. É o amor da minha vida, estou tão apaixonado. Nossa, é a mulher da minha vida. Não entra nessa que tu vai entrar de gaiato no navio com um homem de olho azul. Porque ele diz o seguinte: a índole, o caráter das pessoas vai aparecer mais dia ou menos dia? Sim ou não? Pode demorar 20 anos, mas vai aparecer. Vai. Porque na medida que você não atender mais o interesse, Sheila, aí você começa a perceber quem aquela pessoa era na verdade. Quem já percebeu isso? Só eu? Ele está mostrando que nós estamos num mundo heterogêneo, um mundo hipócrita, onde as pessoas estão dissimuladas na busca de ganhos materiais e afetivos. Eu não vivo sem você, sem a luz do seu olhar. Sinto falta de você. Eu nasci para te amar. Calma, meu filho. Junta com o homem olho azul lá, você vai ver. Você vai ser o rei. Você vai ser a rainha, chefe. Mas calma. Junta lá para tu ver uma coisinha. Então ele quer dizer o seguinte: nós vamos ter que evoluir no mundo perfeito ou imperfeito, gente? Miriam? Hein, Miriam? Mundo imperfeito. É através da imperfeição das pessoas que nos aperfeiçoamos. Teve um homem que te deixou, minha filha? Não, eu deixei. Foi eu. Você deixou, mas você começou a conhecê-lo. Sim. Mas meus pesos de ter deixado ele, viu? Já falei isso para você. Você um Não dia dá vai pra ter. conviver com uma pessoa que é doente mental. Ele é Aí, bipolar, ele é não, esquizofrênico. Miriam, nota 0, minha filha. Vai ter replay. Você julgou, minha filha. Eu já falei isso para você. Você está estudando psicologia. Eu não quero você com culpas. Não, Eu não quero sinto que. culpa. Escuta o que eu estou falando. Você está usando um mecanismo de defesa chamado racionalização. O buraco é muito mais embaixo do que esse. Viver com o lado bom, saudável do outro é fácil. Mas viver com a doença mental do outro, com a doença física, é o desafio de sermos realmente servos do Cristo. É por isso que você está aqui hoje. Tá bom, meu amor? Não me abandona, não, tá? Não, de jeito nenhum. Mas para de falar. Nunca mais você vai falar isso. Te proíbo. Tá bom? Porque você está enganando só você própria. Então eu pergunto: Jesus diz que nós iremos nos conhecer pelos relacionamentos. Quem já disse assim: eu perdi a admiração pelo fulano? Quem já falou essa bobagem? Só eu? Você não perdeu a admiração, você constatou quem aquela pessoa era. Você tem direito a não viver com aquela pessoa, mas não tem direito a abandoná-la. Principalmente quando ela tiver necessidade de você. Porque quando o outro está enfermo, é muito fácil dizer, não quero mais. E como todos nós somos enfermos, Jesus quis dizer o seguinte, ó,
Não ter mais. Vocês vão ser chamados de tudo que é nome. De extraterrestre. Ah, mas aquele que te adula hoje, amanhã ele vai mostrar para você direitinho quem ele era, na verdade. Porque ele vai dissimular. Na medida que você não atender mais o interesse, ele vai começar a se fazer conhecido por ele próprio. Mas não cabe a nós julgá-lo. Não cabe a nós dizer que ele está errado. Ele não está errado. Porque ninguém dá o que não tem. Está claro? Ele não está errado. Ele está seguindo o grau de consciência que ele tem. Mas que você perceba que aquilo que estava escondido vai aparecer. É tudo uma questão de tempo. Por isso que o casamento é a união de dois iguais nas imperfeições, onde a gente percebe a imperfeição do outro, não gosta da imperfeição, mas ama, compreende, porque não há perfeição. Então Jesus está dizendo aqui que nós temos que nos tornar servos, que nós temos que nos tornar discípulos, mas que nós vamos nos encontrar pelas nossas diferenças, que na verdade são iguais. Porque o egoísmo que eu tenho, o outro também tem. E o orgulho que eu tenho, o outro também tem. Não queira modelo de perfeição nos seus relacionamentos. Ame, mesmo não sendo amado. Mas se o outro não te quiser mais, aquilo que estava encoberto, ele não te quer mais, deixa ele ser feliz. Deixa ele viver a vida dele. Deixa ele viver a vida dele. Mas o ame-o. Queira bem a ele. Não queira mal a ele. Não queira mal aquele teu ex-marido, Poliana, pelo amor de Deus. Ore por ele. Deseja que ele seja feliz. Mas não espere. Entendeu, Michele? Porque é na dificuldade que você vai conhecer aquele teu ex lá. Tá, minha filha? Então é na dificuldade que nós vamos começar a perceber quem é o outro, quem nós somos. É isso que eu quis dizer para a Miriam. É isso que eu estou tentando dizer para vocês. Não existe relação perfeita. Porque o Cristo disse, o escândalo é necessário, o atrito é necessário, as diferenças são necessárias. Mas ai daquele que produzir essas diferenças. Ai daquele que crucificar. Ai daquele que trair. Ai daquele que abandonar. Ai daquele que julgar. Porque uma mesma medida que ele fez, ele também será julgado nesse processo. Será que vocês estão percebendo a filosofia crística aqui? As pessoas estão interpretando o evangelho pela letra morta. Não, não tem mais. Está tudo certo. Tudo que está encoberto, toda a hipocrisia das pessoas, você vai conhecê-las. Vai ser descoberto nas relações. Tudo vai ser conhecido. Mas você só vai conhecer Ivan, o outro na dificuldade. Quando você não conseguir dar para o outro o que ele quer, aí tu conhece. Eu amei tanto fulano, mas deixei de amar porque ele não estava me dando aquilo, porque ele não estava me dando aquilo. Meu filho. Então, eu pergunto, nós temos que começar a fazer escolhas melhores, gente? Escolhas. Não é preconceito, é escolhas. Por isso que eu estou falando para a dona Débora. Tá entendendo, dona Débora? Você está na fase da paixão. Do me engana que eu gosto. Cuidado. Porque o que está encoberto lá, minha filha, daqui a pouco aparece, tá? Carinha dela. Então, seu Wilson, para deixar claro, eu sofria muita violência doméstica, eu e meu filho. Miriam, Ele era muito violento. eu E não estou. assim, minha separação foi devido a muita violência. Eu corria risco de feminicídio. Bom, aí é Então, diferente.
Aí é diferente. Agora é diferente. Uma coisa simples. Se você correr risco de vida, aí Eu tá e meu certo. filho. Então, pronto. Ele é diferente. Agora tá justificado. Entendeu, meu amor? Tá bom? Mas ninguém abandona o outro porque só tem doença mental. Aí você me passou metade da missa, agora você está passando a missa inteira. Entendeu? Muito bem. Eliane, tá doida para falar, Eliane? Não, tô escutando tudo. Aquilo que estava encoberto já está começando a ver, minha filha? Muitas coisas, todos os dias. O Ivan não, o Ivan ele idealiza tudo, tudo perfeito. Ô, Will, não tem quem não se iluda, né? Hein? Tem que vir aqui, não tem quem não se iluda. Nossa Senhora! Agora olha só, para a gente encerrar, ó, o resto a gente continua depois. Lê o 27 para a gente encerrar. O que vos digo às escuras, dizei-o às claras. E o que escutais ao ouvido, dos eirados pregai-o. Então, o eirado, o que era o eirado? Era um lugar de purificação. O eirado, antes de ser construídos os templos mosaicos, que os rabinos construíram, existiam os eirados. Esses eirados eram locais de conversa, de crescimento. Então ele diz assim: tudo que eu estou falando para vocês às escuras, isso ele está falando para os discípulos dele, ó. Tudo que ele está falando em off, no ouvido dos discípulos, você vai ter que dizer isso às claras e ensinar isso ao próximo. Ele estava preparando os discípulos para serem mestres. Tudo que eu estou ensinando para vocês aqui, ao pé do ouvido de vocês, que vocês escutai aqui de mim, dessa pregação, porque as reuniões que ele fazia eram os eirados. Quando ele se reunia com os discípulos na natureza para conversar, isso era o eirado. Vocês têm que começar a pregar isto. Isso quer dizer o seguinte, eu pergunto, a responsabilidade de proliferação do cristianismo foram só dos 12 discípulos ou é nossa, Estevão? O que Jesus está dizendo? Que tudo que nós estamos aprendendo aqui, numa reunião que hoje entrou 56 pessoas, 3 já foram embora, tem importância. Mas isso aqui é um eirado. Isso aqui é um eirado. Isso aqui é um local de aprendizado, gente. Isso aqui é um local de aprendizado, onde nós todos somos irmãos. Isso que nós estamos aprendendo aqui, é para ficar guardado para nós? Não. Não. É para ser praticado. É para ser exemplificado. Vocês compreendem, gente? Dona Poliana, é para exemplificar no seu trabalho, Dona Poliana. Nos seus clientes, com a sua chefa. É para exemplificar no seu consultório, seu Ivan. Isto é nossa corresponsabilidade na proliferação, como ele diz, e de pregai. Porque o cristianismo tem que ser pregado. Ele tem que ser desenvolvido pelas nossas atitudes, pelo nosso amor, pelo nosso carinho pelo outro, pela ver o outro feliz, pela ternura que a gente tem pelo outro, pelo olhar. Que nós possamos pregar isso pelo nosso olhar, pela nossa gentileza, que nós podemos pregar isso pelo nosso desprendimento, pela nossa compreensão que o outro não tem nada melhor para nos dar. Que nós podemos pregar isto através do respeito que eu dou ao outro, mesmo que ele não me respeite. Até dizendo não, como a Miriam teve que dizer. Porque o ato também de dizer não é um ato de amor. Não é o caminho. Então, o que Jesus está dizendo, aquilo que está ensinando para nós, aquilo que nós aprendemos nas letras do Evangelho, que está ali entre eu e o aprendizado, não é para ficar guardado, Dona Júlia. Você tem que começar a praticar isso na sua vida, meu amor. Gostei de te ver aí, Júlia. Você mora onde, Júlia?
Verdade, Wilson, eu sou a Rosângela. Tá Júlia, porque é o nome da minha filha, da Você, performance. você é a Rosângela da Performance, agora que eu estou lembrando de você. Lembrou? Da próxima eu vou corrigir Você o nome. gostou de entrar hoje aqui, filha? Adorei, adorei, gostei mesmo. Então venha sempre, Caiu e eu voltei correndo. tá bom? Cheirinha, quer falar alguma coisa, meu? Wilson, não, é agradecer, né? Muita coisa que você falou de forma diferente, e eu acho que hoje teve coisa muito nova que a gente não consegue compreender sem o seu ensinamento, né? Porque as palavras que o Cristo deixou, os ensinamentos para mim ainda são muito difíceis. E você traz esse aprendizado, então é agradecer. Foi Bom, bastante coisa diferente para mim. então, resumindo, porque se eu passar a palavra para o Esteve, ele vai fazer um resumo de 15 minutos, entendeu? Resumindo, que nós possamos nos tornar discípulos desse mestre, que nós possamos servi-lo através dos nossos semelhantes, mas que nós não tenhamos expectativas que o mundo vai nos aplaudir. O mundo não irá nos aplaudir. Que nós não tenhamos expectativas que estamos nos unindo a pessoas perfeitas. Viu, dona Poliana? E tem uma coisa, né, Wilson? Eu acho que é uma coisa importante aí, rapidamente falando. Nós aqui estamos aprendendo. O aprendizado traz uma consequência direta. A gente amanhã não vai poder falar que não sabia. É essa a questão. É isso aí. E o problema é o seguinte: isto foi colocado, é uma semente que eu estou colocando no coração de vocês. Nós nascemos para aprender a amar. Que nós possamos viver com amor. Que nós possamos fazer tudo por amor. E que nós possamos viver para amar, mesmo sem sermos amados. Que nós não nascemos para sermos amados. Nós nascemos para amar. Nós nascemos para proporcionar felicidade. Mas respeite o outro. Você vai conhecer o outro intrinsecamente porque ele é tão imperfeito como você. Não perca a admiração. Respeite ele por aquilo que ele pode te dar. Deseje que ele seja feliz, que ele continue a vida dele. Mas não se iluda. Ninguém vai fazer vocês felizes. Só tem uma pessoa que vai me fazer feliz. Sou eu mesmo. Só tem uma pessoa que vai fazer o Estevão feliz. Ele mesmo. Os nossos cônjuges, os nossos filhos são grandes empréstimos. Empréstimos que a vida está nos dando. E esses empréstimos é o que vão nos dar a capacidade de nos tornarmos servos. Porque Jesus diz, seja discípulo, mas sirva. Porque não adianta eu querer dizer, tudo eu conheço do Evangelho, se eu não tenho a caridade, se eu não tenho o amor. Nós precisamos aprender a lavar os pés dos outros. Nós precisamos nos ajoelhar para proporcionar felicidade sem nada esperarmos. Eu fiquei muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Acho que foi um dia muito especial. Eu acho que nós começamos aqui o ano muito bem. Fiquei feliz de ver a dona Jéssica e o seu Lucas aí, esse casalzinho muito bonito. Espero que esteja colaborando para eles, para que eles possam entender o que é o amor de verdade. Ok? Vocês são meus filhos, eu amo vocês. Tá bom? Vamos fazer a nossa oração? Tá? Nós também queremos, Wilson. Diga. Não, nós dizemos que nós também te amamos. Eu Vou também fazer um site aqui, eu amo você. Cheirinha, quer fazer a nossa oração? Hoje me falaram para você fazer a sua oração. Sim. Possamos, nesse início do ano, renovar em nós, né, através desses ensinamentos do Cristo,
esse amor, essa simbiose, que aos poucos ela vá se desenvolvendo no coração de cada um. Que aqui entre nós possamos ir desenvolvendo esse amor verdadeiro, sem esperar, mas que ele saia do nosso coração e que vá crescendo universalmente a todos que nos rodeiam, que se aproximam e principalmente diminuamos a nossa ilusão, né, e possamos ter a verdade dentro de nós. Agradecemos por estar aqui, pela nossa união todo domingo, possamos continuar. Que assim seja. Assim seja. Beijo para vocês. Que Beijo, vocês tenham um ano gratidão, bom. gratidão, meu Semana irmão. que vem, domingo, na mesma hora, estaremos aqui para dar continuidade. Deus abençoe a Gratidão. todos. Beijo para Gente, todos. bom ano. Valeu, Fiquem com Estevam. Deus. Boa Esse noite, ano Beijo. mestre. abençoado. Beijo. Semana para Tchau, todos. bom ano a Fiquem com todos. Deus. Um Gratidão, beijão. mestre. Beijo. Tchau. Obrigada, Wilson. Noite. Tchau, mestre. Boa noite, Boa gratidão. noite. Muito obrigada. Boa noite. Maravilhoso dia de hoje. De nada. Abençoe. Um beijo a todos. Um abraço. Boa semana. Boa semana, Wilson. Bom ano. Você também, Fernandão. Beijo. Feliz ano novo, Wilson. Um abraço.